oportunidade de estar aqui, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. O Senhor é o Deus que conhece, Pai, os nossos corações. Pai, nós queremos já nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão que se falamos algo que te entristeceu, se alguma atitude que cometemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos perdoe nessa noite. Nós queremos iniciar esse culto, Pai, para viver uma noite extraordinária na Tua presença. Pai, eu quero orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela liderança desse ministério. Eu oro pelos nossos presidentes, pastor Eliel, pastor Felipe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela nossa supervisão, pastor Wellington Neto. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti essa igreja nas Tuas mãos. Congregação de Vila Margarida, minha vida, da pastora. Pai, eu apresento a cada pastor que compõe esse altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a cada líder de departamento. Pai, eu apresento diante de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada voluntário, a cada um que se coloca à disposição para Te servir, para Te adorar. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe poderosamente. Pai, a Tua palavra vai dizer que nada que façamos para o Senhor é em vão, porque o Senhor é o Deus que cuida de tudo, o Senhor é o Deus que abençoa em tudo, o Senhor é o Deus que prospera, que abre a porta, o Senhor é o Deus que nos abençoa. Então, Pai, abençoe essa igreja, abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, os líderes do departamento, líder das mulheres, líder dos homens, líder do departamento infantil, Pai, liderança do ministério de louvor. Pai, eu oro pela liderança dos obreiros, liderança da mídia, do departamento de crescimento. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Pai, a cada líder, Pai, que trabalha na Tua obra. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, cubra eles com Teu sangue, livra da seta, livra do maligno, livra de toda palavra contrária, mas que os Teus filhos possam, Pai, Te adorar. Pai, eu oro por cada obreiro que serve nessa casa. Visita os obreiros que vão estar hoje na recepção, no estacionamento, obreiros nos fundos, nas laterais, o sonoplasta, Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada obreiro que serve a Tua casa. Pai, eu oro a Ti pedindo ao Senhor, abençoe todos aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em paz, em segurança, livrando do acidente, do homem mau, mas que os Teus filhos possam chegar aqui com a intenção de Te adorar. Pai, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelos músicos dessa igreja. Eu oro a Ti pelos músicos dessa casa. Eu oro a Ti, Pai, Te pedindo que todas as vezes que eles estiverem ministrando, que não seja eles, mas sim a Tua presença pairando sobre nós, que seja através do instrumento, através das vozes, que seja, Pai, através, Pai, do que os Teus filhos carregam, que o ministério deles seja um ministério, Pai, que nos abençoe a cada culto, porque assim eu creio. Pai, nós estamos em uma semana do culto de missões. Visita os nossos líderes de missões, continua cuidando do Cristiano, guardando, protegendo, abençoando em tudo, Pai. Nós cremos no milagre do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, já declaramos que essa semana tem milagre, essa semana tem portas abertas, essa semana tem provisão, essa semana, Pai, em nome de Jesus Cristo, se alguém tem passado alguma dificuldade, alguma luta, pelo poder que é em Ti, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, blinda a mente dos Teus filhos, blinda o coração, faça eles vivenciarem dias inesquecíveis na Tua presença. Pai, não nos faça lembrar do Senhor somente aqui dentro, não nos faça, Pai, em nome de Jesus Cristo, querer a Tua presença somente aqui dentro, mas que o nosso posicionamento em Ti seja lá fora, seja por onde passarmos, seja onde estivermos, que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo que habita em nossos corações. Pai, o Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, eu oro a Ti, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, nos faça viver, Pai, em nome de Jesus Cristo, milagres na Sua presença. Pai, quantos testemunhos o Senhor tem dado à Tua igreja, quantos testemunhos o Senhor tem dado à Tua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, quantas portas o Senhor tem abrido. Pai, em nome de Jesus Cristo, quantos milagres o Senhor tem feito. E eu creio que isso é somente um princípio daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, se existe uma causa que os Teus filhos têm apresentado a Ti, diante do Senhor eu peço, Pai, faça. Diante do Senhor eu peço, realiza. Diante do Senhor eu peço, cumpra um milagre. Pai, nós declaramos um tempo de boas novas, nós declaramos um tempo de crescimento. Pai, quando nós iniciamos esse ano, nós declaramos que esse é o ano de viver orações feitas,
promessas antigas, e possa ser, Pai, que os teus filhos tenham buscado diante de Ti uma promessa, possa ser que os teus filhos tenham buscado diante de Ti uma oração do passado. Pai, eu acredito no Deus que eu sirvo, eu acredito no Deus que faz milagre, eu acredito no Deus que abre a porta, no Deus que cura, que liberta, que salva. Pai, eu acredito que o Senhor pode fazer. Pai, não nos deixa confundido, abra os nossos olhos espirituais, como ministrado aqui no domingo, que não sejamos como os discípulos no caminho de Emaús, que estão caminhando com o Senhor, mas não conseguem reconhecer que é o Senhor. Abra os nossos olhos, tira a escama, nos dê o sentimento de viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua presença, mais da Tua presença. Eu já declaro que o culto de hoje será um culto de mais da Tua presença. Eu já declaro que o culto de hoje será um culto daqueles aonde estiver um disponível para Te adorar, o Senhor vai visitar. Aonde estiver um coração voluntário para Te adorar, o Senhor vai visitar. Eu declaro que a noite de hoje será uma noite em que os Teus filhos vão sair daqui cheios da Tua presença. Pai, o Senhor é mais que bem-vindo sobre nós. Fica conosco, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. E você diz um amém. Fica de pé, fica de pé, você que pode. Cumprimento o seu irmão que está do seu lado, diga: Pai do Senhor. Todos que me ouvem dizem um amém. Amém. Você que é da igreja, congrega na igreja, senta para frente, todos, vem, todos. Deixa nos fundos aí na escala, só quem está trabalhando, sentem nos primeiros bancos e nós vamos adorar a Deus, que eu já creio que essa noite é uma noite cheia da presença dEle, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos. Quantos corações estão preparados para essa noite? O pastor nos mandou uma mensagem que ele sempre nos enche de expectativas, e não são expectativas em homens, mas expectativa daquilo que o céu já tem preparado para nós. Eu creio que o céu tem sempre mais. Quantos creem nisso? O céu tem milagre para você, o céu tem milagre para mim, o céu tem resposta, o céu tem cura, o céu tem sempre algo do céu pronto, aberto para nós. Levante as suas mãos onde você esteja
escrito por aquele que era conhecido como amigo de Jesus, João 8, capítulo 8, versículo de número 4. E aqui nós temos um texto muito interessante. João 8, versículo 4. Eu vou ler no telão com você, que é a mesma tradução, fica mais fácil. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. 6. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Perguntaram para Jesus. Isto dizem eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Amém? E no próximo versículo nós já sabemos o que aconteceu. Todos largaram as pedras, desistiram de apedrejar a mulher, e Jesus ali, se alguém me perguntasse qual foi a principal característica de Jesus nesse momento de pressão, fala por irmão, pressão. E queriam pegar Jesus numa armadilha, porque Jesus, se nós compreendermos, ele era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então ele era judeu, e nós precisamos compreender isso, que Jesus, sendo judeu, foi criado nas normas da lei. E como que Jesus, criado sobre normas que ele conhecia muito bem, poderia ir contra as normas pelas quais ele foi criado? E Jesus aqui, a principal característica, fala para o irmão, a principal característica de Jesus, ele soube gerir as suas emoções. Ele soube administrar as suas emoções. Eu fazendo a leitura de um livro agora nesses dias, onde fala o homem mais inteligente da terra, e fala sobre Jesus, e ele fala sobre essa característica. Fala para o irmão assim: você tem fé, você tem força, você tem resiliência, mas você tem que aprender a gerir emoções. E esse texto aqui nos ensina a gerir emoções. Em vez de Jesus confrontar, em vez de Jesus apontar, em vez de Jesus discutir, Jesus inverte a situação e pergunta para aqueles que o acusavam. Fala para o irmão: na pergunta você aprende muito mais do que na afirmação. Amém? Então, que nós possamos essa noite aprender com Jesus, gerir emoções. Nós temos fé, nós sabemos onde nós queremos chegar, mas sem gerir as emoções. E a nossa escola bíblica, pastor Miller, a última escola bíblica, foi sobre medo, sobre como gerir o medo, como administrar o medo. Até um ponto o medo é bom, mas dali para frente o medo atrapalha nós a conquistarmos algumas coisas. Gerir emoções, gerir tristeza, gerir até no momento de alegria, no momento de euforia. Nós temos que saber gerir pressão, sob pressão com o patrão, no trabalho, mudando de cargo, e nós pedimos para passar de fase no jogo, e quando nós passamos da fase no jogo é mais pressão, aí que você tem que gerir as emoções mesmo, e nós pedimos para Deus isso. E hoje eu conversando com Deus à tarde, falei: Senhor, é tão difícil, né? Porque as pessoas nos confrontam, e aí vem aquela história: você é cristão ou não é? Você é só dentro da igreja ou você é fora da igreja? Como o pastor Miller orou aqui, eu me lembro da forma que ele orou, que sejamos cristãos fora da igreja. E aí que nós temos que mostrar, irmãos. Fala para o irmão. E aí que nós temos que gerir as emoções. E aí que o negócio pega e vem a prova para ver se nós somos cristãos ou não. E Jesus nos ensina essa noite que nós possamos perguntar mais do que afirmar, perguntar mais do que discutir, e assim gerir as nossas emoções. E alguém aqui nessa noite que chegou meio estressado, meio desacreditado, não sabendo gerir as suas emoções, que Jesus está falando com você, e que você possa orar a Deus nesse momento, para que nós possamos, porque deixa eu te falar, eu perguntei para um pastor assim: pastor, como gerir a raiva, como gerir a vontade de bater em alguém? Ele falou assim: controlado pelo Espírito Santo de Deus. Fala para o irmão, só vai ter um jeito de você gerir essa situação, essa emoção, se você deixar o Espírito Santo de Deus controlar você. Fala para o irmão: o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para que você saia daqui com essa lição. Ele vai controlar você. Ele
nessa poderosa palavra, onde nós aprendemos a gerir emoções, a nos controlarmos, a deixarmos que o Espírito Santo de Deus produza em nós os frutos, meu Deus, do Espírito, que são amor, longanimidade, paciência, meu Deus, em meio a essa guerra. Que nós possamos aprender nessa noite com o Espírito Santo de Deus a gerir as nossas emoções. Nos ensina, Jesus, a gerir as nossas emoções. Nos ensina, meu Deus, em meio a essas batalhas, a não desistirmos, a não nos prostrarmos, a prosseguirmos, meu Deus, confiando na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Mais uma vez, diga quando você está adorando Ele aqui, Ele está curando, Ele está abrindo a porta, Ele está libertando, Ele está salvando, Ele está fazendo alguma coisa. O cinto Ele aqui sobre nós. Ele está à procura de corações abertos. Que os nossos corações estejam voltados a Ele. Que não chegamos aqui hoje à noite ou qualquer dia da semana para ser uma rotina, mas que possamos entender que levantar as nossas mãos, pular, rasgar o nosso coração, gritar com a nossa voz, é porque Ele é merecedor de toda a glória. Tudo o que fazemos para Ele ainda é muito pouco. Vamos ouvir a poderosa palavra. Quem está comigo, diz um amém. E no final nós ofertamos. Deus tem uma palavra no seu coração. Diga para alguém. Deus vai falar com você. Com muito carinho, vou dar ao pastor Júlio, que será o responsável por abençoar as nossas vidas. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Pastor Júlio, obrigado. Que Deus te use muito essa noite, em nome de Jesus. Você que tem mãos abençoadoras, está com o seu coração desejoso para ouvir Deus falar, estenda as mãos para cá, antes de orar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós chegamos em culto e isso é rotina, acontece sempre com alguém. A gente quer muito que alguém saia do lugar, coloque a mão na nossa cabeça, e eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou fazer. A maior revelação que existe é falar. E possa ser que você veio com o coração desejoso para ouvir alguém, é maravilhoso. Quando alguém olha para nós, pede para a gente ficar de pé, levantar as nossas mãos. Eu, pelo menos, me sinto privilegiado no culto que acontece isso, porque eu olho e digo, hoje Deus olhou para mim de uma forma diferente. Toca, uau, beleza. Mas existem cultos. E cultos como esse, Ele fala conosco todos os dias, através da palavra. Ontem, no círculo de oração, eu estava atendendo um gabinete, mas quando acabou, eu olhei a história da igreja, teve uma dinâmica. Eu não sei o que foi a dinâmica, como foi. Mas eu tenho certeza que a dinâmica que foi aplicada falou com alguém. Consegue entender? Deus está falando a todo tempo. E aí a gente está esperando alguém vir. Deus está dizendo para você, às vezes, eu estou falando através da palavra faz horas. Deus falou conosco domingo sobre 2 homens no caminho de Emmaus. E quando acabou o culto, algumas pessoas vieram falar comigo e disseram assim, pastor, sabe qual é o sentimento do meu coração? Que eu estou caminhando com Jesus e eu não estou reconhecendo que é Ele. Gente que estava no culto, que ouviu a palavra, que congrega todos os cultos. E aí, o meu coração sai daqui apaixonado mais ainda por Deus, porque eu digo, Deus, obrigado, porque a sua palavra está alcançando corações. E hoje eu vim da minha casa, eu fiquei a tarde toda com esse sentimento no coração. Deus vai falar com alguém hoje através da sua poderosa palavra. Você crê que vai ser com você? Diz um amém. Estenda as mãos para cá, Deus, nós oramos pelo teu filho. A nossa oração é que o Senhor fale conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos do Senhor. Pai, fala com a tua igreja. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você diz um amém. 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 Saudação com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Jó, capítulo de número 38. Apenas o primeiro versículo. O livro de Jó, capítulo de número 38. Apenas o primeiro versículo. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez nessa casa, com muitos amigos, muitas pessoas queridas. Pastor, inclusive, é uma delas, amigo, irmão. Eu sou muito grato por esse privilégio. Amém? Para a salvação para o Júlio, a Valéria, que já tinha médico. Chorei muito hoje à tarde, porque quando a gente é pai, a gente entende algumas coisas, né? A Juju entrou
numa consulta e ela pediu algo. Eu disse: isso que ela está pedindo não é bom. Deus falando comigo, às vezes é que você pede também não é bom. Não pela situação que aconteceu, depois eu conto, mas por entender o relacionamento de pai para o filho. E aí eu comecei a estudar. Logo, terminei estudando Jó. Eu nunca fui tão dependente do Espírito Santo como eu sou essa noite, para transmitir aquilo que Ele quer colocar nos nossos corações. E aí eu pergunto que eu fiz para Deus, foi: Senhor, ela está pedindo uma coisa que não é bom. E Deus disse: você também pede. Só que tem uma coisa que supre todas as outras coisas, que é o abraço do Pai. Aí eu abracei ela bem gostosa, ela rindo, toda feliz, eu triste por dentro, mas entendendo a vontade de Deus. Eu entendi que o inimigo nunca vai conseguir ter um abraço do Pai, por isso que às vezes ele quer destruir esse vínculo, destruir esse elo, destruir essa aliança. E hoje Ele nos trouxe aqui para nos abraçar. O Pai nos trouxe aqui para nos abraçar. E às vezes a resposta não é a que nós queremos ouvir, mas é a que Ele tem para nós. No verso 1 do capítulo 38 diz assim: então, o Senhor respondeu a Jó através de um redemoinho. Só isso. Então, o Senhor respondeu a Jó através de um redemoinho. Podemos assentar, glorificando e exaltando. Glória a Deus, aleluia. A reclamação da Júlia foi: pai, eu estou com dificuldade quando a professora me coloca lá atrás. Conversa muito na sala. Imagina. O crente conversa com todo mundo. Entra no Uber, conversa com o mercado, conversa mais. E ela já não é grande, né? Chega para ela na fila, vê assim, assim, chega a Júlia, puxou para o pai. Hoje eu levei ela no final. Eu disse para o pai: a gente vai ver seu olhinho hoje, ver o que está acontecendo, tal. E ela disse: eu quero tantos alunos, eu quero tantos alunos. Eu disse: ela não sabe o que ela está pedindo. E aí, foi nesse sentimento que Deus falou comigo de uma forma extraordinária. Às vezes também você não sabe o que está pedindo. Esse texto que eu acabei de ler de Jó era uma resposta que talvez Jó não queria receber. Porque Deus respondeu em um redemoinho. Deus não respondeu falando, Deus respondeu se manifestando. Deus respondeu bagunçando as coisas ainda mais. O redemoinho veio para isso, para tirar as coisas do lugar, para conseguir organizar outras. E falava com Deus essa tarde, dizendo: Senhor, isso aqui que o Senhor tem para a Vila Margarida, para nós hoje, eu estou dentro do contexto de Vila Margarida, que isso é. Eu comecei a meditar nesse texto. Porque se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 42, são 326 perguntas e só 12 respostas. O livro de Jó é um dos livros mais complicados de se interpretar, porque você não sabe que hora que é o amigo, que hora que é Jó, que hora que é Deus, que hora que é a resposta, que hora que é a pergunta. Se você pegar o capítulo 1, Deus não pede permissão para dizer: Jó, você vai passar por uma prova, você vai passar por uma luta. Não. Simplesmente as coisas acontecem. Está no dia normal, já levantou de manhã, já sacrificou pelos filhos. E do nada começam a chegar as notícias: Jó, os filhos estavam na casa do irmão mais velho, gado, enfim, todas as notícias que foram chegando. O texto diz que naquele mesmo momento ele rasga as suas vestes, rapa a sua cabeça, se prostra e adora ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre e nu voltarei para lá. O primeiro questionamento que eu fiz com o texto, eu fiz o questionamento com o texto, não foi Jó não, porque Jó não questionou em momento nenhum. Jó adorou em meio à tribulação, em meio à prova, em meio à dificuldade. O primeiro questionamento que eu fiz, eu digo: Jó, o Senhor acabou de dizer, Deus, dentro do contexto, que Jó era íntegro, justo, reto, se desviava do mal, entregava uma adoração de manhã ainda. E veio uma frase muito forte no meu coração: que quem promete tudo em troca de adoração é o diabo. Foi ele que disse isso para Jesus: se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. E dentro desse contexto veio esse texto. Eu disse: Senhor, por que esse texto agora? Estou estudando Jó, não tem nada a ver. Ele era íntegro, justo, honesto, se desviava do mal, preparava um altar, adorava. Só que ele não estava isento dos problemas e das dificuldades.
ele não estava isento de passar pelas tribulações. E aí veio essa frase no meu coração, é a primeira frase que a gente vai destacar, não é nem um ponto, é só uma frase mesmo. Quem oferece tudo em troca de adoração é o diabo. Deus não oferece nada em troca da nossa adoração. Temos que adorar pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Aleluia! E aí vem essas indagações dentro do contexto de Jó. Porque ele não merecia passar o que está passando. Só que a vida cristã não é merecimento. A vida cristã é processo. A vida cristã, a didática de Deus é na prática, é aplicativa. Deus diz, eu vou permitir você passar por tudo isso, porque suspeitaram que não existia dentro de você um adorador, suspeitaram que existia dentro de você um interesse, suspeitaram que a sua intenção de vir ao culto, de estar todas as reuniões, de fazer parte, era um interesse daquilo que eu podia te dar ou te abençoar. Então eu estou permitindo algumas coisas para que o meu nome seja glorificado. E aí Jó começa a questionar, não Deus, mas as coisas que estão acontecendo à sua volta. E ao contrário de Adão, Jó foi muito homem, porque quando a sua mulher questiona, ele não joga a responsabilidade para ela fugir, ele assume a responsabilidade. Porventura a gente aceitaria o bem de Deus e não o mal? E aí eu entendi, hoje foi falado aqui até resiliência, na leitura oficial, e resiliência nada mais é do que saber passar pelas dificuldades sem perder a essência, mas a perseverança é diferente. A perseverança é que quando vem a dificuldade, eu consigo enxergar nela atribuições para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então meu conselho para você hoje não é resiliência, é perseverança. Porque você serve um Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo contempla, que tudo sabe. E dentro das 300 e poucas perguntas, 26, se não me falha a memória, que existe dentro do contexto, a maioria delas não foram respondidas. E quando Deus decide responder, Ele responde com outra pergunta para Jó. Porque Ele vai dizer, se eu te responder, perde a graça da brincadeira, você vai saber o resultado. Então eu não vou te responder a resposta do jeito que você quer. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Onde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu fiz? Onde você estava no passado? Quando todas as coisas fluíam bem, aconteciam? Aonde você estava? Ele diz, eu era informe. Ele diz, então fica tranquilo, porque eu não perdi o controle da história. E não vai ser agora que eu vou perder o controle da sua vida. Entenda, essa noite, pelo poder da palavra, independente do que você está passando, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. A partir do capítulo 2, começam-se algumas indagações, por exemplo, não de Jó para com Deus, mas do contexto do que está acontecendo. E aí um amigo fala, outro amigo fala, Jó responde, outro fala, e eles vão conversando até o capítulo 37. Capítulo 37 tem uma pausa, Deus diz, então faz o seguinte, Jó, já que você tem a resposta, eu vou descer aí, vou responder de você de homem para homem, vou conversar com você de uma forma natural, só que eu não posso descer como Deus, eu vou descer através de um redemoinho. Aí entra o texto, e Deus respondeu a Jó através de um redemoinho. Pastor, qual é a resposta daquilo que eu preciso? Qual é o segredo? Escuta, às vezes a resposta dele não vem em palavras, vem em manifestação. E a única coisa que Jó sabia, se você pegar o capítulo 6, a única coisa que Jó precisava, a única coisa que ele queria dizer, Senhor, eu quero te enxergar manifestando toda essa dificuldade. Porque se for o Senhor que estiver mandando essas provas e essa dificuldade, no capítulo 6, por exemplo, ele diz, eu prefiro que venha a sua mão poderosa, se não for o Senhor que está mandando tudo isso, eu prefiro que venha a sua mão e me esmague. Eu prefiro morrer pela sua mão do que passar uma prova sem saber que o Senhor está por trás dela. Então Jó não queria a resposta para a prova, ele queria que Deus se manifestasse naquele momento, para que ele entendesse que Deus não estava ausente. E a nossa maior dificuldade às vezes é enxergar Deus dentro da dificuldade. Porque a ausência dele faz parte do processo. Ele é ausente no contexto de Jó. Ele não se manifesta, ele não fala, ele não dialoga com Jó. Ele deixa os amigos tentarem consolar, ele deixa as pessoas tentar levar a palavra. Ele deixa Jó tentar criar as suas próprias indagações, mesmo sabendo que Jó é um adorador.
Mesmo sabendo que na hora do louvor levanta a mão, mesmo que na hora do louvor ele se quebranta, ele se entrega de verdade. Pastor, e por que então Deus se ausenta? Porque a gente precisa aprender sobre perseverança. E a perseverança eu vou atribuir mesmo as dificuldades, a essência da adoração, porque ele ainda merece a minha adoração. E é por isso que veio aquela frase: quem oferece tudo em troca de adoração é o diabo. Ele não oferece nada. Ele está dizendo: eu sei quem eu sou, Jó. Você sabe quem você é? Onde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu fiz? Onde você estava quando eu delimitei o mar, dizendo: até aqui você vem, e daqui para cá você não ultrapassa. E é interessante isso, né? Porque as ondas vêm quebrando. Eu sei que você já foi para você colocar em Vila Margarida. E às vezes a gente fica olhando: se 70% é água, 30% é terra, o que não afunda? Por que não vai? Aí você olha e fala: ele ainda está no controle. Aleluia. Continua no controle. Pastor, olha o que vai acontecer dentro do contexto. Eu já vou caminhar para a conclusão. Eu já vou caminhar para concluir. O texto diz: então o Senhor respondeu a Jó. Pastor, por que ele não respondeu no 2, no 3, no 4, no 5? Por que demorou 36 capítulos para Deus se manifestar? Perseverança, fé. Eu sei que eu estou passando, eu sei que eu tenho crido, eu sei que eu tenho confiado, eu sei que não é fácil alguns pontos, eu sei que não é fácil algumas dificuldades, eu sei, mas eu sei que também o silêncio de Deus é pedagógico. O não dele é extraordinário, mas o silêncio dele nos ensina, ele nos mostra. E a única coisa que eu queria dizer assim: eu só queria saber se o Senhor fica por trás de tudo isso. Porque não que eu sou masoquista, mas se for o Senhor, eu vou passar cantando o hino da vitória. Mas eu preciso te entender, eu preciso compreender a sua vontade. Glória a Deus. Tem um autor que diz: os porquês de Jó não fizeram falta. Ele diz: não fizeram falta porque os porquês de Deus eu não consigo compreendê-los. Eu olhei para a Júlia hoje, que eu tanto usar óculos, ela não sabe o preço da maçã, talento, muito focal, não sei o que. E ela toda fazendo: papai, no final do mês a gente vai viajar no seu aniversário, eu posso levar o óculos para a viagem? Eu estou dizendo assim: ela não sabe o que ela está pedindo. Às vezes a gente fica com a deficiência, 1,5 a menos, e Deus está dizendo: eu estou te ensinando em tudo isso, eu estou te moldando em tudo isso, eu estou trabalhando em você em tudo isso. E não é por causa disso que eu estou pregando sobre a prova, não, por dificuldade, porque eu sei em quem eu tenho crido. A única coisa que Jó esperava era que Deus se manifestasse por trás das dificuldades, para que ele sentisse Deus e soubesse, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu quero declarar que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará do trono da sua glória. Só que o que ele precisava entender naquele contexto, que quando a gente não tiver resposta, não tiver a manifestação de Deus, eu ainda persevero, eu ainda persevero. Por que eu cheguei nesse texto sendo que eu comecei a estudar logo? E aí já termino, vou fazer esse paralelo rapidão para a gente concluir. Eu li um texto que me indagou esses dias, dizendo: e Abraão olhou para trás na destruição de Sodoma e Gomorra e não virou estátua de sal. Eu disse: o Senhor foi injusto aqui nesse contexto, porque se Abraão olhou para trás, a mulher de Ló olhou e ficou lá, e Abraão olhou e não dizeu nada. Aí a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Eu fui apoiar dela um pouquinho. Dentro do contexto, Abraão olhou para a destruição e disse: glória a Deus por ele ter me tirado de lá. A mulher de Ló olhou para a destruição e disse: eu tenho saudade. O texto diz que ela quis voltar. O texto que olhou para trás ali, dentro do original, e ela deu os passos em direção a retroceder para a sua família. Aí eu entendi o porquê. Eu não posso retroceder. Talvez eu não consiga avançar, talvez eu olhe para trás, talvez eu pense em parar. Mas retroceder eu não posso. Voltar para trás eu não posso. É o que o Jó está dizendo: Senhor, eu estou até aqui, aguentei até aqui, perdi gado, perdi filho, perdi nome, perdi tudo, só não perdi a presença do Teu Espírito Santo. Então a única coisa que eu preciso é
para minha esposa: Maio é o mês da decisão, tá? Maio a gente vai posicionar em algumas coisas e maio será o mês. Rapaz, pensa no maio que vem o rei da União. E aí ela olhou para mim e disse: não ia ser o mês que Deus decidiu se manifestar. Ele está no controle de todas as coisas. Porque eu não preciso que ele me responda, eu preciso que ele se manifeste, para eu saber se eu estou no caminho certo. Porque uma coisa é passar por prova gerada por demônios, diabo, enfim. Outra coisa é passar sabendo que Deus está no controle. E ele permitiu que isso acontecesse para que o nome dele seja glorificado. Vou terminar e vou ler o texto. Então, esse aqui é uma hora chega. O Senhor, não foi o pastor Eder, não foi o pastor Miller, não foi o pastor Eder, não foi o pastor Júnior, não foi nenhum dos pastores. O Senhor respondeu a Jó. Falando, então, através do vento forte. Imagina se nós, com essa essência de adorador, conseguimos enxergar ele através do vento forte. Para quem que vê o vento forte, pastor? Só para tirar as coisas do mar. Vocês têm a roupa aqui, ela vai estar lá na terra, depois você vai lá aqui. Você coloca um trem aqui, é que hoje em dia nós temos construção, é top, mas para quem já foi acampar, uma rotenda, algumas coisas, o vento forte vem só para virar as panelas, almoçar acabando, apagar o fogo, ou espalhar o fogo, para o lugar que não podia queimar. O vento forte vem só para tirar a gente da zona de conforto. Só que aí o texto diz que foi nesse vento forte que Deus decidiu responder. Pastor, eu queria ouvir Deus. Pastor Miller disse aqui, talvez por me conhecer, talvez não haveria profecia, não haveria ninguém entregando, te abraçando, mas existe um vento forte que se manifesta ao seu favor. E adivinha quem é? O Todo-Poderoso. Eu queria tanto chave, vai ter que vir no outro ponto. Hoje ele vem nos ensinar que ele não nos isenta dos problemas e das dificuldades, mas ele se manifesta no meio dele, trazendo sua graça, cura. Não questione, jovem, porque na sua essência existe uma palavra chamada adoração. Rasga as vestes, rasga o cabelo, se prostra, mas não questiona. E se a gente ler os capítulos, Jó não murmurou. O único momento que ele quis questionar foi quando um dos seus melhores amigos foi dar um conselho para ele. Que amigo, hein? Quase que ele pega contra o Todo-Poderoso. Mas dentro dos outros contextos ele está dizendo: não se preocupa não, cara, que Deus se manifestar, o que eu perdi nem se compara com aquilo que ele vai ter. E às vezes para nós que nunca tivemos é fácil. Eu nunca tive um carro importado, é um sonho de consumo. Legal. Mas para quem teve já perdeu. É por isso que a Suíça é um dos países mais depressivos. Porque a gente que acumula riqueza perde, estabiliza, descontrola. O salário mínimo é quase 10 mil reais. O salário mínimo. E o pessoal está depressivo. Você consegue entender dentro desse contexto? Que Deus está dizendo para nós que não são as coisas materiais, coisas que o vento pode soprar, coisas que os inimigos podem roubar, coisas que são perecíveis, mas o que Deus entregou a Jó, ninguém tira. Tudo que ele tem pertence, só não toca nele, porque ele ainda vai para o culto, ele ainda vai levantar a mão, ele ainda vai passar por dificuldade, mas ele não vai perder a essência de adorador dele. Aí Deus disse que Deus respondeu através de um vento forte. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Nós ainda vamos ofertar o Senhor. Eu quero orar com você. E se o vento forte quiser soprar aqui, ele tem liberdade, porque ele é o dono da casa. Aproximam do Senhor e ela tira de nós a verdadeira essência de que somos adoradores.
Talvez o inimigo quis colocar palavras ou pessoas para que a nossa essência não fosse manifestada. Talvez as pessoas dizeram, não, é interesseiro, é barreador, só está lá pelo que dá, só está lá pelo que ele oferece. E na verdade a única coisa que o Senhor ofereceu para nós foi: tome a tua cruz e siga-me. E nós queremos continuar te seguindo, porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós não precisamos que o Senhor mude o nosso estado, o nosso cativeiro, para que a gente expresse uma verdadeira adoração. O texto de Jó nos ensina isso, que depois das notícias trágicas, e não são notícias simples não, são provas que eu não queria passar e que eu não suportaria talvez, mas ele rasga a cabeça, rasga as vestes e te adora. Queremos exalar a adoração, Senhor, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu sei que a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje foi uma palavra de confronto, porque a gente queria te ouvir, a gente queria que o Senhor se manifestasse, a gente queria uma palavra profética, um abraço, nós queríamos muita coisa. Mas nós entendemos essa noite que o único abraço que a gente precisa é o seu, que é o de Pai, dizendo que vai ficar tudo bem, e que mesmo que seja através de um vento forte, que o Senhor se manifeste para que o teu nome seja glorificado. Pai, nós estamos na sua casa, pedimos perdão de tudo o que falhamos, até das nossas murmurações por pensamento, porque o Senhor esquadrinha e sonda os pensamentos. Mas nós entendemos que o vento forte é o Senhor, que a tempestade é o Senhor, que a dificuldade é o Senhor, que a prova é o Senhor, e que tudo vem de ti, porque estamos no controle do Senhor. Continua confirmando no coração dos teus filhos e da tua igreja a tua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Fique de pé. Nós vamos cantar? Queridos, eu sei ouvir a voz do Espírito Santo, e eu sei o quanto ele falou conosco essa noite. Você está passando esse evento aí, você precisava só de uma resposta, é o Senhor. Você sabe que é Ele. Hoje você tem certeza que é Ele. Mas Ele te quer no pé do altar hoje, e não para te responder, mas para te fortalecer. Porque possa ser que você chegou aqui e você está dizendo, eu não estou aguentando esse evento. Mesmo que eu sei que seja o Senhor, mesmo que eu sei que seja uma resposta, mesmo que eu sei que Ele vai acabar, mas às vezes você está dizendo, eu não estou aguentando. E eu e os pastores hoje queremos colocar as mãos sobre a sua cabeça, orar por você de joelhos no altar, porque Ele está dizendo para você, hoje eu estou te fortalecendo no meio desse processo. E existe uma resposta chegando na sua vida. Ele está te chamando no pé do altar, vem, vem. Eu sei que existem várias pessoas, vem. Pastor, eu não estou aguentando, vem. Como
me lembrei que eu nasci com um problema e esse problema, um dos meus olhos, eu apertava ele e enchia uma palma da mão de pus. Nós fomos no médico por muitas vezes, né, mãe? E não conseguimos descobrir na época, cansei de ver. A minha mãe ligando para parentes, isso tarde da noite, você pode me emprestar R$50, porque o colírio era muito caro na época. E eu tinha que ter esse colírio. Foi um processo que passamos. E um dia a pastora disse assim: existe alguém que está aqui que quer uma oração? Eu disse eu. E não consegui descobrir. E quando eu vim para frente, nós oramos. E eu disse para minha mãe, voltando para casa: mãe, Deus me curou hoje. E minha mãe disse: não aperta o olho, porque quando eu apertar saiu. Eu falei: não, eu já falei para Deus que eu vou chegar, vou trocar de roupa, vou na frente do espelho, uma criança, e quando eu apertar não vai sair nada. Eu cheguei em casa, esqueci. No outro dia, quando eu acordei de manhã, eu fui e apertei, não saiu nada. Mas eu me lembrei desse momento, que foi um processo que eu passei na minha vida, mesmo criança. Mas eu tive o mesmo sentimento da Juju em determinado momento da minha vida. Minha mãe vai lembrar. Eu disse: eu quero usar óculos que meus amigos usam, que é maravilhoso, que é top. Aí não consegui usar quando eu era criança, e aí agora adulto eu precisei, né? Fui colocar o óculos. Quando eu coloquei o óculos, quebrei o óculos, porque eu falei: não, isso aqui não dá. Parecia que eu estava andando assim. É, esse sentimento não é a primeira vez. O óculos estava guardado, passou já uns 2 anos. Se eu voltar agora lá, fui fazer o exame de CNH, ele falou: você tem óculos? Eu falei: tenho, como se eu usasse. Mas ele me perguntou se eu tenho. Não menti, eu tenho, está lá guardado. Ele não perguntou se está usando. Ele falou: hoje eu vou te liberar, mas o próximo exame sem óculos. E o pastor usa óculos, sim ou não? Mas quando eu era criança eu queria. Deus me deu óculos, e agora? E ainda Deus usou a Alana e falou: pastor, vai lá na ordem, vou dar a melhor lente para o senhor, vou dar o melhor óculos para o senhor escolher. E eu quero, não pelo presente, Alana, mas pelo bolso. Escuta, tem coisas que nós pedimos para Deus que não vai chegar, sabe por quê? Que é Ele falando: seu deve ser. Por isso eu digo: Deus, me abençoe com aquilo que o Senhor quer para mim. Você consegue entender essa palavra? Quando o Jonathan nasceu, o olhinho dele é mais caído. E um dia, conversando com a pastora, ela disse para mim: eu tinha medo de ele ter a mesma coisa que você teve quando criança. E nós declaramos em oração, dizendo: Deus, em nome de Jesus, nosso filho não vai ter. E para a glória de Deus, ele não tem. E Deus é poderoso para cuidar e realizar aquilo que o seu coração deseja, atrelado com o coração dele. Jó passou um momento difícil da vida. Deus respondeu ele muito pouco, mas o necessário. Que Deus te responda o necessário, e que seja o necessário para viver o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus. Senta aí. Mateus 6:25, coloque, já que nós estamos emotivos. Obrigado, pastor Júlio, amo sua vida, o Senhor é bênção. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a própria vida, quanto que vão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que vão vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Olha isso! Observe as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Você não tem muito mais valor do que elas. Quem ama o som diz um amém. Quem tomou café também diz um amém. Quem ama o som diz um amém. Quem já jantou diz um amém. Quem tomou água hoje diz um amém. Quem tomou um açaí hoje diz um amém. Ninguém tomou um açaí hoje. Quem comeu um pão de queijo já diz um amém. Eita! Que beleza! Sabe, Deus é tão poderoso e cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele nos proporciona o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ele nos abençoa com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. Aí o texto vai dizendo: não andeis ansiosos quanto a você. O que vocês vão comer, vestir? Ele vai dizer: não é, escute isso, a vida mais importante do que o mantimento, o corpo mais importante do que o vestuário. Ele diz: olha para as aves do céu. Elas não têm um lugar para guardar os recursos, elas não têm um lugar para guardar os alimentos, elas não têm um lugar para colocar que elas vão comer no outro dia. Aí Deus vai dizer: e o Pai Celestial cuida delas. Aí ele responde uma pergunta, pode ser para você: você não é mais importante do que os
passa na sua cabeça, às vezes, a necessidade de. Às vezes a sua cabeça trava. Você pergunta, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Quem gosta de dinheiro quer ganhar dinheiro? Fica de pé. Consegue entender? Imagina o pastor chegar aqui e falar: seus gananciosos querem todo o dinheiro do mundo. Querem. Todos nós queremos. Todos nós queremos prosperar. E Deus está dizendo para nós: ei, vocês não são mais importantes que os passarinhos? Eu posso abençoar vocês. Mas sabe qual é o problema? Vocês não confiam que eu posso fazer. Vocês não confiam que eu posso abrir a porta. Vocês não confiam que eu posso prosperar. Vocês não confiam que eu posso enviar o cliente. Vocês não confiam que eu posso fazer o maior contrato da sua vida em um dia. Vocês não confiam. Por isso vocês não estão vivendo. Eu estava na EBD e eu disse assim, ó. Não sei o que eu estava falando meio. Medo. Eu disse assim, José, não, eu disse para ele. Não sei se você conhece. Eu disse assim, José, Deus vai colocar chuparia lá no shopping Campo Grande. Foi isso, José, que eu disse? Aí ele acabou ele chegou do meu lado e ele falou assim, ele não tem nenhuma lá com nada. Eu falei, eu sei que não tem, vai ser a sua. Ele olhou para mim e falou, eu tomei posse. O problema é que Deus está falando, eu vou te abençoar, vou te prosperar, vou abençoar seu patrão, vou fazer, aí você, não vai ser. Será? Coloca a mão para você. Diga a Deus, eu sei que eu sou mais importante que o passarinho. Diga obrigado, Jesus. Diga, Jesus, me prospera, mas me prospera com um propósito. Abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Diga, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Diga, eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha casa. Diga, Deus, para me encerrar, diga, Deus, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Se você quiser tomar posse disso, eu no seu lugar teria gritado. Porque se você for o maior dizimista dessa igreja, escute isso, você é a pessoa mais abençoada que Deus escolheu para abençoar. Ah, pastor, mas eu não quero ser porque você vai prosperar em nome de Jesus, tá bom? Nas laterais da igreja tem a chave Pix. Lá na porta, o operador Paulo, o operador Marcelo, e a sala vai passar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Dízimo não prospera ninguém. Escute isso. Dízimo não prospera ninguém. Porque dízimo é gratidão. Possa ser que você andou a vida toda dizimando, achando que Deus vai te prosperar porque você dizima. Ei, Deus te abençoa com tudo que você tem com o seu salário. O mínimo que nós podemos fazer é ser grato. E de todo o coração. Porque se for para entregar para o barganha, não entregue. Eu sou grato. Obrigado, porque o Senhor é poderoso. Mas existe uma coisa que tem poder de prosperar alguém. Escute isso. Às vezes eu falo isso. Dízimo não prospera ninguém, porque a oferta pode prosperar. Presta atenção. Trazei todos os da casa do tesouro, para cá de comunicado, pessoas para mim, disse o exército, nos abrir janelas céus, enfim. Quero te motivar a fazer próprio. Mas presta atenção. O dízimo, ele tem poder de repreender a oruga, o migrador. Sabe? Às vezes você pega o seu salário, e você que não é dizimista, você gasta com farmácia, você gasta com pneu, você gasta com não sei o quê. Você sempre vive uma vida travada. Aí eu estou te ensinando no culto que dízimo não vai te prosperar. Dízimo vai fazer tudo que chega na sua mão, você vai entregar a parte de Deus, e o que sobra, você vai viver contando milagre, porque Deus é poderoso para fazer. Pastor, eu quero viver um milagre, eu quero viver um... Vou contar um testemunho para você. Diga oferta. Diga oferta. Vou contar domingo que vai ter mais gente. Oferta com a igreja, não sei se você pode. Bora. Fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu a lei, somente dele mais ninguém. Aleluia.
Diz um amém por isso. Os jovens são responsáveis domingo, né? Deus abençoe. Capriche, capriche. O que os jovens têm para vender hoje? Caldo do quê? Calabresa? Não, fala direito. Calabresa e vinho. Calabresa, qual é o valor? R$15, 500. Olha, friozinho, cheiro, top. Domingo, escola dominical. Domingo, culto de missões. Diz um amém. Amém. Presta atenção. Domingo, nós vamos trazer o nosso quilo. Tá bom? Culto da noite. Esse mês agora, cadê o Alan e a Leia? Tudo bem? Tá lá, Leia, cadê o Alan? Não veio? Tá, Alan, tudo bem? Esse mês, quantas famílias nós abençoamos? 3 famílias. E nós vamos abençoar a 4ª família. São 4 famílias que serão abençoadas com assistência social da nossa igreja. Pode dar glória a Deus por isso? Pastor, eu não preciso, graças a Deus. Então traz alguma coisa. Agora, um assunto indesejado que eu preciso tratar. Existe uma lista que chegou para mim aqui no círculo de oração de pessoas que estão devendo o caixa das irmãs. Eu vou ler só o nome, mas tem a quantidade salgada, tem a despesa, tem o valor. Eu vou ler só o nome para que você procure o RH e acerte, porque elas estão mandando mensagem, vocês estão respondendo aqui. E eu quero começar por esse nome aqui, ó. Pastora Juliana. Cadê ela? A senhora pode? Obrigado. Pastora Juliane, irmã Gleice, Juscelia, Gisele, Nath, Letícia, Pastora Ju, irmã Zete, Maicon, Elaine, Del, irmã Marina, Francesca, a líder, Letícia, João, Marcelo, Bárbara, Alan, Diego, Pastor Diego. Isso. Olha, meu nome não está aqui. Vamos, lista das irmãs. Presta atenção. Lista agora de lições da escola bíblica dominical. Não vou ler. Não dá tempo. Porque domingo tem mais gente. Não, mas ninguém faz isso, cara, olha que nível que a gente chegou. O pastor teve que cobrar você, gente. Seja como pastor, pague as coisas certinho. Deus, nós te agradecemos por esse culto poderoso. Obrigado pelos louvores, ofertório, a sua poderosa palavra. Obrigado pela resposta do Senhor. Pai, continue nos abençoando, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, abençoe a cada família aqui representada. Pai, dê um milagre para os teus filhos, que eles possam testemunhar algo grande que o Senhor fez. Pai, nós oramos e abençoamos essa igreja, as famílias que aqui congregam. Pai, eu declaro que nós teremos uma semana de vitória, uma semana de milagre, de portas abertas, em nome de Jesus. É para as irmãs ficarem, que vai ter ensaio do grito de guerra. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Deus Salvador Jesus, que as eternas consolações da comunhão do Espírito Santo estejam com todos.